Olá, eu sou Fabrício Corrêa e você está sintonizado na telinha da TV Tarte SBT, no nosso Conversa de Bastidores, que hoje recebe o advogado Rodrigo Cabreira Gonzalez, especialista em petróleo, gás e energia. Rodrigo advoga há 25 anos, foi presidente da Academia Jusense de Letras e é um dos grandes nomes do direito eleitoral no Brasil. Rodrigo, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. É um prazer estar aqui, Fabrício, com você. E o Dr. Rodrigo Cabreira está lançando mais um livro, A Pobreza no Banco dos Réus. E A Pobreza no Banco dos Réus fala sobre o quê, doutor? Fabrício, existe um movimento no país de empobrecimento da população. Ou seja, todo mundo tem direito a ir ao judiciário, mas há uma camada da população que tinha dinheiro para pagar as custas e agora não tem mais. Inclusive, com o aumento das custas processuais feitas pelo governador Tarcísio para o ano que vem, vai ficar mais difícil ainda chegar até a justiça. Então, a escalada inflacionária, tributária inclusive, dessas taxas, fez com que eu pudesse fazer um compilado de leis, jurisprudências, julgados e doutrina, explicando quando a pessoa tem direito ou não tem de acessar o judiciário sem o pagamento dessas taxas. Mas e a gratuidade na justiça, doutor? Exatamente isso. A gratuidade da justiça ela é garantida a todo aquele que não tem dinheiro momentaneamente para recolher. Agora, qual é o critério? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, são R$8.000. No Tribunal de Justiça de São Paulo, são 2.000. Mas o livro ele não questiona esses elementos, né, que foram desenvolvidos para garantir o acesso ao Poder Judiciário a todos. Mas ele trata sobre a questão de como esse acesso é visto pelos holofotes da justiça. Exatamente, mas ele questiona também como é que a pobreza chega até os tribunais. Que eu estou falando assim da pobreza mesmo extrema, porque não basta só você pagar a custa, você tem que ter um advogado. E esse atendimento de advogado chama-se assistência judiciária. Essa assistência judiciária ela é gratuita, ele pode recorrer à OAB, ele pode recorrer à Defensoria Pública, e vai ter também um pedido de isenção de taxas. Mas a gente fala de uma maneira geral, porque havendo um empobrecimento da população, as pessoas deixam de recorrer porque não tem dinheiro para pagar as taxas. Há uma grande parcela da população à margem da justiça? Há muita coisa. Inclusive, há pequenos golpes, pequenos valores, que não vale a pena você judicializar e deixa meio quieto. Aí está a importância do PROCON, a importância de outros institutos que fazem essa mediação. Até o tribunal tem o Sejusc, que é um centro de judicialização de conflitos, que é para resolver essas pequenas questões, muito pequenas, que tangem aí, que as custas são ou inexistentes ou muito ínfimas, para que se possa resolver esse. Rodrigo, obviamente que com toda a sua expertise no direito eleitoral, eu não poderia deixar de perguntar para você, né, sobre o processo eleitoral que se avizinha e a derrocada, né, da mini-reforma eleitoral que acabou morrendo no Senado, né? Ela seria uma boa proposta para melhorar o processo eleitoral, para diminuir as lacunas e para ampliar o acesso a todos? Fabrício, é importante ter na ideia que o direito eleitoral, a legislação eleitoral é feita para manter no poder quem está no poder. É ilusão pensar que o legislador, o sábio legislador, vai fazer alguma coisa para alterar significativamente o sistema. Não vai haver. Uma das propostas, inclusive, da mini-reforma era aumentar o prazo do registro de candidatura, que é para tempo do TSE ou TRE julgar todos os registros a tempo da ocorrência do pleito. Porque o que acontece hoje é o seguinte: uma suspeição de inegibilidade prejudica muito o candidato. Muito, porque você registra a candidatura e isso fica sub júdice, ele continua
fazendo campanha, mas lá na frente os votos são considerados inválidos. Não, e mesmo se ele sair dessa situação, quanto mais demora para a justiça informar sobre esse julgamento, prejudica a própria candidatura do candidato. Quanto mais, por isso que eles estavam querendo adiantar. Só que adiantar esse processo implica em você adiantar o debate. E você sabe que eleição é igual maratona. Quem corre muito no começo não tem fôlego lá na frente. Você concorda com a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro? Eu acho que foi pouco. Eu acho que foi pouco. Porque ele se tornou inelegível por aquela reunião que ele fez no Palácio Planalto atacando o processo eleitoral, as urnas. Eu acho que foi pouco. Aquilo lá, inclusive, eu acho que é crime contra a ordem democrática. Rodrigo, você se antecipou às tentativas de golpe, né, com seu livro Golpe de Estado, já prevendo essa reverberação bastante sintomática, né, da esquerda versus a direita, fruto a não reeleição do presidente e esse momento de discussão acalorada. O que o motivou a escrever esse livro? Quando eu vi aquela coisa de quartel, bandeira, eu comecei a estudar o que era um golpe de Estado. E aí eu fiz um livro explicando o que é um golpe de Estado, o que a gente tem acostumado a olhar na África, por exemplo, o golpe de Estado feito mediante as metralhadoras AR-15, em Angola, em outros países que tem uma briga muito ferrenha. Mas também tem o golpe de Estado feito por base da caneta, que dói menos, ninguém nota, a economia continua rodando. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o nosso Conversa de Bastidores, que hoje recebe o advogado Rodrigo Cabreira Gonzalez. Sabe por que Taubaté não para de crescer? Porque investe na qualidade de vida das pessoas. Qualidade que vem com mais segurança e com a guarda municipal maior e melhor. Qualidade com mobilidade, com binário do Barreiro e a manutenção de vias em toda a cidade. Qualidade de vida com dignidade para quase 2.000 famílias com posse de suas casas. E com solidariedade para quem mais precisa. Taubaté, gestão em ação, cidade em crescimento. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, que hoje recebe um dos grandes nomes do direito eleitoral no Brasil, o advogado Rodrigo Cabreira Gonzalez. Rodrigo, ainda no cenário eleitoral, um dos livros de maior sucesso da sua lavra foi Humilhação, né? Onde você aborda, né, as tratativas que podem ser desenvolvidas dos políticos que são, né, vitimados por esse tipo de prática de fake news, de xingamentos, né, de coações em locais públicos, né, e também, de uma certa forma, você foi visionário, né, perante a esse acirramento das discussões, onde os políticos que discordam de determinada situação acabam sofrendo. A gente viu o ministro Alexandre de Moraes perseguido fora do país, inclusive, e outros ministros da corte, né? O que o livro trata e qual, na sua análise, foi o responsável pelo sucesso da publicação? A justiça no Brasil passa por uma crise, assim. A metade dos advogados, dos juízes, eles estudaram para fazer justiça. E uma parte que vem vindo a partir do direito americano, ele vem para resolver conflitos. E é uma visão completamente diferente, você fazer justiça e resolver conflitos. Porque quando você faz um acordo com uma parte, manda ela embora para casa, você pode ter certeza que só ficou satisfeito uma pessoa, foi o juiz. O restante ninguém ficou satisfeito. Agora, quando você faz justiça, a outra parte se convence que ela estava errada. Então, o meu pensamento foi exatamente esse. Você pode discordar de uma decisão, você pode discordar de uma linha de governo, você pode discordar do ato de governo, do posicionamento político de um candidato seu ou de um detentor de cargo público, você pode. Agora, o que você não pode é ofendê-lo pelas suas razões de querer fazer justiça com a própria mão. E aí você tem um conflito. E aí o livro trata sobre a forma que você tem que fazer da tratativa desse conflito, trazendo esse conflito para o anseio da justiça. Mas esse acirramento de ânimos,
ele em grande parte é motivado por quem, Rodrigo? Eu acho que a pós-modernidade, que faz com que as pessoas fiquem muito, vociferam muito sobre as coisas. Há aí também um estado de inquietação e frustração latente. A universalização do acesso à comunicação por meio da internet agilizou esse tipo de conduta? Eu acho que não, eu acho que a internet deu voz, realmente, mas eu acho que o grande erro foi o seguinte: os políticos deixaram tanto de investir em educação, principalmente numa educação mais básica, que eles acabaram se tornando refém do próprio falta de investimento. Porque criaram uma geração extremamente belicosa e também acéfala, que não consegue discutir, que briga, que já parte para a violência. Agora, as pessoas levam muito a questão da liberdade de expressão, né, para esse tipo de manifestação contra os políticos, né? Você vê dessa forma? A liberdade de manifestação, ela não é ampla, geral e restrita, eu falo o que eu quero, e não é isso. Porque nós temos aí uma junção onde o meu direito acaba conectando com o direito do outro, de maneira que, se ele ferir o direito do outro, nós não conseguimos mais ter uma liberdade de expressão. Eu não posso, por exemplo, defender o que é indefensável, o que é imoral, o que é historicamente repreensível, o que é historicamente deplorável. Eu não posso defender isso. Rodrigo, obviamente que no exercício do direito você tem uma análise até bastante progressista, né? Como você vê os 8 primeiros meses do governo Luiz Inácio Lula da Silva nessa etapa de, como ele mesmo diz, reconstrução do país? Internacionalmente, o país voltou à postura antiga que ficou muito perdida nos últimos 4 anos, de conversa, diálogo. Isso foi muito importante. Economicamente, eu acho que o governo ainda não se encontrou muito. Economicamente? Uma reforma tributária que não vai passar, porque nenhuma passa, essa também não vai passar. Sabe por quê, Fabrício? O problema da reforma tributária, se quiser, depois nós conversamos sobre isso mais detidamente, não são os impostos que a pessoa vai pagar ou a empresa vai pagar. É que há uma cultura de não pagamento no Brasil. Sonegação é muito forte. Não é só sonegação, é não pagamento. Todo mundo liga e fala, amanhã eu pago, dá 15 dias, dá um mês. E o tributo o imposto único não facilitaria essa situação? E se ninguém pagar, você vai tirar dinheiro de onde? É bom não ter todos os ovos numa só cesta. Por isso que eu sou contra o imposto único. Rodrigo, nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde de forma objetiva. Ai, meu Deus, vamos lá. Uma alegria na justiça. Quando você consegue fazer justiça. Um trauma na política. A eleição do Bolsonaro. Um livro de cabeceira. Eu gosto muito de Sonetos da Florbela Espanca. Uma viagem inesquecível. Eu gosto muito de ir para Cancún. O futuro da justiça no Brasil. O futuro da justiça do Brasil tem que ser observado e debatido com toda a sociedade. Advogados, Ministério Público e o usuário, que é muito maltratado lá dentro. Essa foi a nossa entrevista com o Rodrigo Cabreira Gonzalez, advogado, especialista em direito eleitoral e ex-presidente da Academia Joseense de Letras. A gente volta no próximo programa. Os bastidores da política você confere aqui na TV Tati SBT.